Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de HTML sobre tabelas. Na última aula a gente aprendemos sobre COSPAN, que é mesclar colunas. E nesta aula iremos aprender sobre ROSPAN. ROSPAN, que é mesclar linhas. Então é o seguinte, vamos criar nossa tabela aqui, ó. Então, vou fazer um título, H3. Então, tabela mesclando linha. Mesclando linha. Então vamos criar a nossa tabela 3x3 lá. Criar uma tabela 3x3. 3 linhas e 3 colunas para ficar o conceito mais simples de entender. Então, table, criar a tabela. Vou criar uma linha que dentro desta linha, estarei criando 3 colunas, TD, onde vou colocar aqui, ó, conteúdo, vou colocar coluna 1, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, coluna 2, Ctrl V, coluna 3. Eu tenho uma tabela que tem, por enquanto, uma linha com 3 colunas. Vou fazer mais 2 vezes. Então, 1, 2. Vou diminuir o zoom um pouquinho. Vou indentar isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Para eu indentar no Visual Code, é Alt Shift F. Indentou para mim. Deixa mais organizado. Legal. Seguinte, vou colocar meus atributos aqui para ficar mais fácil de visualizar, que a tabela existe organizacional, mas não existe os seus elementos gráficos para eu visualizar lá. Então, vou colocar meus atributos. Border igual 1, a largura, width, igual. Vou colocar 300, a altura, exit, igual 300. Eu posso aumentar o valor que eu quiser. Salva o seu conteúdo, vai no navegador e pede para atualizar. Ó. Volta, vou atualizar aqui, ó, que eu já tinha o conteúdo aqui. Ó, atualizei. Então ele mostrou aqui para mim 3 linhas por 3 colunas. Legal. A gente vai, o que eu quero agora? Da seguinte forma. Eu quero pegar a coluna 1 e mesclar com a linha 2. Então, na linha 1, da coluna 1, eu quero mesclar na linha 2 com a coluna 1. Então, a gente vai usar um atributo para fazer isso. Então, vamos voltar lá. Ó. Vou voltar no código. Então, eu vou na linha 1, da coluna 1, vou usar um atributo. Então, vamos lá. Espaço. O atributo que eu vou colocar é da seguinte forma. Vou colocar ROSPAN. Quantas linhas você quer mesclar? Quantas linhas você quer mesclar? Vou vir aqui, ó. Eu estou na primeira linha. Eu quero mesclar a linha de baixo. Eu quero mesclar o quê? 2 linhas contando com ela. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2. Porém, o conteúdo que vai mesclar, eu tenho que apagar essa coluna aqui, porque ela vai esticar verticalmente. Então, eu tenho que tirar ela aqui, ó. Ou eu tiro, ou eu comento. Ou eu tiro, ou eu comento. Vou salvar. Vou voltar para o código, vou no navegador. Ó. Perceba, eu não atualizei ainda, não dei o F5. Vou ver que eu quero tirar essa parte aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a coluna 1 da linha 1. Quando eu usei ROSPAN, desce para a próxima linha e mescla aqui. Vou atualizar, F5. Ó. Ele atualizou, ele mesclou. Ou seja, é como se ele tivesse tirado aqui, tivesse apagado visualmente. Então aqui, ó, ficou coluna 1, com a linha 1, coluna 1, com a linha 2. Porém, em sentido ao contrário. Agora é o seguinte, eu quero mesclar, se eu fizer a pergunta sem forma, eu quero mesclar a terceira coluna da segunda linha com a terceira linha com a terceira coluna. Então, eu quero mesclar a segunda linha da terceira coluna com a terceira linha com a terceira coluna. Então, vamos voltar lá.
Volto para o nosso código. Então vamos lá. Estou na 1, 2. Opa, eu estou na segunda linha. Eu quero mesclar a terceira coluna dela. Então vou colocar aqui, ó. Rospan. Lembrando sempre que ela vai ser para baixo, não para cima. Então ela sempre vai eliminar a de baixo. Ao eliminar, quantas colunas, quantas linhas você quer mesclar com ela? 1, 2. Então você vai colocar 2. Qual, desse conta a ordem, 1, 2, qual é a coluna que vai mesclar com ela? Então você vai fazer o seguinte, ó, independente se aqui está ou não mesclado, está contando com aqui, ó. Então aqui é como se fosse uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, 1, 2, você vai mesclar com a terceira. Ou você deleta, ou você comenta, para depois você lembrar o que você está fazendo. Salva, salva. Volta para o navegador, atualiza, ó, perceba, ele vai ter que tirar essa parte aqui, eu vou atualizar, ó. Atualizou, ele ficou mesclado para a gente, ele mesclou este conteúdo aqui, ó. Então, Rospan, ele mescla em forma vertical as linhas, e Cospan, ele mescla em forma horizontal as colunas, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar um 5x5 que a gente usou na última aula. Então vamos voltar lá, ó. Volto para o código. Vou criar outra tabela, outro exemplo aqui, ó. Então vamos lá. Lembrando que a gente ainda está com o Rospan. Então, ó, tabela, colocar aqui, ó, vírgula, mesclando linha, tabela mesclando linha. Legal, eu posso usar os dois ao mesmo tempo, Cospan e Rospan. Então vamos lá, mesclando linha. Eu quero 5 por 5, 5 linhas por 5 colunas. Eu vou copiar esse conceito aqui, ó. Então vamos lá. Vou pegar o atributo lá em cima já feito do HTML, da tabela. Legal. Peguei. Vou criar aqui as minhas linhas. Uma linha. Quantas colunas? 5 colunas. Então vamos lá. Coluna 1. Vou fazer 5 vezes isso aqui, ó. De coluna. Lembrando que é a primeira coluna que determina a quantidade, a hierarquia das outras. 4, 5. Subir. 2, 3, 4, 5. Deixa eu tirar aqui. Legal. Eu tenho uma tabela com uma linha por 5 colunas, só que eu quero 5 por 5. Então, vamos fazer 5 vezes esse código aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5. Vou dar Alt Shift F, para organizar meu código. Se você contar, eu tenho 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos visualizar no navegador como ficou. Vou subir. 5 por 5. Vamos no navegador e vamos visualizar como ficou. Vou voltar, vou atualizar. 5 por 5. Legal. Estamos ainda mesclando. Mesclando linha. A minha pergunta é o seguinte, ó. Eu quero mesclar a linha 2 com a quinta coluna, com a linha 3 com a quinta coluna. Como que eu faço? Lembrando que mesclar linhas, ele vai mesclar essas duas aqui, ó. Ele não vai fazer coluna, vai fazer desta forma, vai tirar esta parte aqui, ó. Esta parte aqui. Então, como que eu faço? Vou voltar para o código. Então, vou na linha 2, linha 1, linha 2. Vou pegar a quinta coluna, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta coluna. Vou colocar um atributo de mesclagem. Qual que é o atributo? Rospan. Rospan. Quantas linhas você quer mesclar? Quantas linhas? Eu quero mesclar duas. Duas, contando com ela. Então, ó, depois dela você conta. 1, 2. Qual é a coluna que você vai mesclar com ela? Você vai dizer. Então, você vai contar. É a quinta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou na quinta coluna. Porém, ou eu apago, ou eu comento. Ó, comento.
ou eu apago, ou eu comento. Ou eu apago, ou eu comento. Irei salvar, vou voltar para o código, vou voltar para o navegador e vou atualizar. Ó, ele mesclou para mim. Legal? Se você olhar, se você pegar esse conceito mais ou menos entre COSPAN e ROSPAN, eu não consigo fazer um diagrama com esse conceito. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso mesclar todas essas colunas aqui de cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e fazer essa parte virar um banner. Posso pegar essa parte aqui, ó, essas 5 colunas, e fazer cada um virar um link. E posso fazer esse conteúdo aqui, ó, virar o conteúdo visual. E aqui meu rodapé. Então, são partes por partes. Então, a partir desse conceito que eu pego fragmentado, eu consigo montar qualquer coisa com tabela. Por isso que, antigamente, eu usava tabela para diagramação. E eu posso colocar uma tabela dentro de outra tabela. E assim vai indo. Vamos salvar. Vamos voltar para o código. Legal. Fiz isso. A minha pergunta é o seguinte agora. Deixando um pouquinho separado o conteúdo. Vamos voltar aqui, ó. Eu quero mesclar toda essa linha aqui, ó. Eu quero mesclar a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Porém, eu quero conteúdo que esteja na coluna 3. E aí, como que eu faço? Todinho este conteúdo aqui, ó. Quantas colunas que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não é 5 colunas, eu tenho 5 linhas. Então, como que eu faço para mesclar isso? Então, eu vou na primeira linha. Então, volta lá. Primeira linha. Acho a terceira coluna. Vou colocar aqui, terceira coluna. ROSPAN. ROSPAN. Quantas linhas você quer mesclar? 5. Contando com ela. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Mas qual é a coluna das outras linhas que tem o mesmo alinhamento? Opa, tem na linha 3. Então, você vai ter que comentar aqui, ó. Independente se tiver menos ou mais, vai ter que comentar, ó. Comentei. Ou comenta ou deleta. Uma do meio. De novo aqui. Opa, mas aqui já está apagado. Eu tenho que pegar essa sequência? Não, você tem que pegar a sequência que está aqui. Independente se está comentado aqui, ainda continua. Então vamos lá. Terceira. Vamos descer. A próxima coluna, mesma coisa. Vamos para a próxima, coluna 3. A última coluna, desculpa. Lembrando, comentei todas as linhas que tem a coluna 3, conteúdo 3, na ordem. Vou salvar o meu conteúdo, vou no meu navegador e vou atualizar. Vamos ver, lembrando que aqui tem todos, tem que estar o quê? Mesclado. Atualizei, todos ficaram mesclados. ROSPAN. Agora, se eu perguntar para vocês, vamos lá, mais um para ver se o último para ver se a gente entendeu. Eu quero mesclar a linha 3 da coluna 2 com a linha 4 com a coluna 2. Então vamos lá. Volta. Eu quero a linha 4 da coluna 2, a linha 4 da coluna 2 e a linha 3 da coluna 2. Então vamos lá, vamos subir. 1, 2, 3, 4. Então eu quero a linha 3, coluna 2. Coluna 1, coluna 2. Então eu vou colocar aqui, ó. ROSPAN. Quantas linhas após ela você quer mesclar? Eu quero 2. Legal. Está na coluna 3, na linha 3. Agora vai para a linha 4. Qual é a coluna dessa que vai sair? Ou você vai comentar? É a coluna 2. Então você vem aqui, ó. Volta. Comenta. Vem para a próxima. Traço, vem que comenta. Ou deleta. Salva o arquivo. Volta no código, no navegador, e atualiza. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Você mesclou. Então você pode fazer um joguinho aí. Lembrando, cores de fundo a gente pode usar. Mas eu não vou usar com uma formatação antiga. Já vamos usar com o CSS mais para frente. Lembrando, estamos aprendendo a fazer a estrutura.
por enquanto. Depois a gente vem na parte de visual. Tem mais conteúdo ainda de tabela? Tem mais conteúdo. Tem mais o último conteúdo da tabela. Então vamos dar continuidade. Então essa é a questão de mesclar a linha. Vamos para o próximo. O seguinte, eu aprendi tudo isso, a tabela fragmentada, todas essas formas. Eu tenho novas tags, que a partir do HTML5, o HTML5 falou da seguinte forma. Eu vou lançar a divisão. O que é divisão? Seguinte forma, eu vou falar que isso aqui é uma tabela, que porém essa tabela eu vou poder fragmentar. Como assim? Como fosse um documento HTML. Como fosse um documento raiz do HTML. Então é uma tag nova, eu tenho mais tags novas do HTML. Então essa aqui, ó, outro conceito também de tabela, são a divisão, vou fechar aqui, ó, tabela, é a divisão por seção, é a divisão, é as seções que a gente fala, seções, né? Como assim seções? Tá difícil. Seções, são seções, ou seja, você vai fragmentar a tabela por cabeçalho, você vai fragmentar por corpo, que a gente fala, né? Corpo. E vai fragmentar por rodapé. Rodapé. Ou seja, iremos trabalhar com o nosso conceito que a gente aprendeu até agora com tabelas, mas como fala, repartindo ela. Então vamos lá. E ela é nova no HTML. É tags nova? É novo. É uma tag nova. Deixa eu mudar o sentido, fica mais fácil. É uma tag nova. Então vamos lá. Seguinte. Vamos criar nossa estrutura convencional de tabela por enquanto. Então vamos lá. Table. Vou pegar os atributos que estão lá em cima para não copiar. Como já pegamos o jeito, então vou pegar e vou colocar aqui, ó. Legal. Vou criar uma tabela, vamos supor 5, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou criar uma tabela por 500 por 500. Vou aumentar um pouquinho o conceito. Vou fazer uma tabela, vamos supor 4 por 3. Aqui eu vou colocar uma tabela 4 por 3. 4 por 3, ou seja, 4 linhas por 4 colunas. Então vamos lá, seguinte, então, eu vou dividir isso aqui, ó. Primeira coisa, eu vou falar que essa tabela, ela vai ser fragmentada por seção. Eu vou falar que essa tabela ela vai ter um cabeçalho. Então é o T-head. Eu estou fragmentando. Isso aqui quer dizer da seguinte forma, já é uma tabela assim. Eu estou falando que esta tabela, a primeira divisão que ela vai ter vai ser o cabeçalho, que é o T-header. E aqui eu vou especificar a linha que eu quero. As colunas, a quantidade, tudo. Então eu vou colocar, ó, quero uma linha. Legal, uma linha. Só que, porém, essa linha, eu falei que eu quero quantas? 3 colunas. Eu posso fazer isso aqui, ó. Como o header vai ser uma seção de título ou algo parecido, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou falar que isso aqui vai ser um título. Um título para mim. Título. Opa. Um título. Vai ser um título. E esse título, eu teria que fazer isso aqui. Não faz sentido, ó, eu fazer o título com 3. Eu não quero fazer o sentido com 3 divisão. E se eu quiser mesclar o título para tudo? Texto para tudo, título para tudo. Eu posso usar o cospank. Em vez de eu fizer título 1, título 2, título 3, eu quero que ele pegue toda a linha da coluna. Então eu vou colocar aqui, ó. Cospan, lembrando, cospan, mescle. Independente se é a primeira ou não, mescle. Quantas linhas ou quantas colunas você quer criar? Eu quero 3. Opa, 3 colunas. É como se eu tivesse escrito 3 vezes dessa forma aqui, ó. Então, vou comentar para ficar mais fácil. É como se eu tivesse escrito 3 vezes. E aqui eu vou colocar o título. Título. Vou salvar. Criei a primeira seção. Vou salvar.
Vou voltar para o navegador, ó. Vamos dar uma olhada no navegador como vai ficar. Ó. Salvei. Ó. Opa, ela ficou mesclada, mas aqui tem 3 colunas virtual. 3 colunas. Vou voltar. Se mesclou. Porém, eu falei para você que eu quero mesclar. Primeiro eu falei que eu fiz o cabeçalho. Dividi a tabela em uma parte. A outra, eu vou falar da seguinte forma, que eu quero essa tabela tem o rodapé, o corpo e o rodapé. Só que, porém, o rodapé, semanticamente, ele tem que vir primeiro. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso rodapé. Então, foot. Legal. Fiz meu rodapé. Opa, divisão. Vou inventar outra divisão aqui, ó. Comecei com o meu corpo. É meio estranho, né? Você falar que começou com uma seção do corpo, do cabeçalho, e depois já direto pro rodapé. A documentação fala que tem que ser essa sequência. Eu posso deixar algum desses de existir? Eu posso deixar. Só que semanticamente ele entende que isso aqui é o cabeçalho e esse é o rodapé. Se eu colocar o T-foot, ele vai rodar? Ele vai rodar. Só que a documentação fala que sempre é o seguinte, sempre você usar nesta ordem. Então vamos lá. O rodapé eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero uma linha. Lembrando, opa, fiz maiúsculo aqui, tem alguma coisa? Se eu fizer maiúsculo, não tem. O HTML, ele não é case sensitivo, mas eu vou deixar, melhor a gente sempre fazer minúsculo. Fiz uma linha. Agora eu pergunto para vocês, quantas colunas tem que ter esta linha? Quantas colunas tem que ter esta linha? Baseado na hierarquia do cabeçalho. 3. É como se eu tivesse, agora eu vou colocar conteúdos aqui, ó. Se é conteúdos, TD, é como se eu tivesse 3 colunas e cada um com texto. Só que eu quero mesclar, ficar igualzinho em cima, mesclar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, a primeira como cospa, igual a 3. Vai ficar com o mesmo sentido aí, só que vai ficar na parte de baixo. Vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil, ó, rodapé. Vou comentar esse ou vou deletar? Vou deixar comentado para quando vocês visualizar fica mais fácil vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Legal. Vou salvar, irei salvar, primeiro parte por parte. Vai no navegador e dá uma olhada. Volta, vai no navegador e dá uma olhada. Ó, ficou grudado. Tá, agora faltou o quê? Eu tenho o cabeçalho e tenho o rodapé. Eu tenho o corpo e tenho o rodapé. Faltou o quê? Não, eu tenho... Desculpa. Eu tenho o cabeçalho e tenho o rodapé. Faltou o quê? O corpo entre os dois. E o corpo vai nessa sequência. Então, dividi entre o cabeçalho e o corpo essa tabela. Agora é o seguinte, iremos colocar aqui ó, o corpo, então é T. Se você analisar, tem a mesma sequência da raiz do HTML, T-body. Então vamos lá, o body fica mais fácil, até brinca um pouquinho. E vou colocar as colunas que eu quero. Vou colocar aqui, ó, eu quero uma linha. Lembrando, eu falei que eu quero 4 por 3, então eu tenho uma linha, 2 linhas, faltou quantas linhas? Faltou mais 2 linhas aqui. Então, vou colocar aqui, ó, TD e as colunas. Vou colocar aqui, ó, conteúdo, 1. E vou repetir, ó, conteúdo 2. Conteúdo 3. Opa, acabei. 4 por 3. Só que eu tenho ainda 3 linhas. Faltou mais uma linha aqui, ó. Vou copiar esse conteúdo. Ctrl V. E vou colocar aqui. Legal. Vou salvar e vou visualizar como ficou o meu conteúdo lá no navegador. Ó. Minha estrutura. Voltei. Vou atualizar. Atualizei. Olha como ficou. Ó. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Ficou meu cabeçalho, meu header, ficou meu body, aqui ó, meu conteúdo, o meu corpo e ficou meu rodapé. Se você olhar mais ou menos, não parece uma estrutura mais ou menos de um site? Se você ampliar mais ou menos a largura e a altura, você começa a ter uma visão como formatar um site, fazer um wireframe de um site. Beleza? Vamos voltar para o nosso código. Então, pessoal, da seguinte forma, quando eu trabalho com a nova tag, nova seção, eu trabalho com cabeçalho, eu estou dividindo que essa parte é o cabeçalho, eu estou falando que essa parte é rodapé, estou falando que isso aqui é um corpo da minha tabela. O que eu ganho com isso? Eu ganho semântica, significado, ou seja,
Para site de busca, isso aqui me gera mais, como fala, resultados alinhados, foi feito conforme. Mas em questão de desenvolvimento, ele tem a mesma forma de eu fazer uma tabela simples, beleza? Na próxima aula iremos dar continuidade em outras formas de HTML. Iremos fazer também, eu vou deixar um para vocês, iremos fazer também uma estrutura de wireframe de um HTML feito em tabelas, beleza? Então até a próxima aula, pessoal. Tchau.